Chegamos então no movimento, né? No grupo movimento do ponto eletrônico. E aqui eu tenho três opções. Eu tenho o tratamento do arquivo AFD, eu tenho a geração de arquivos e tenho o espelho de ponto eletrônico. É importante, né, que você leia essa portaria aqui, ó, portaria 1510 de 2009, tá? Essa portaria ela se encontra no provimento de conteúdo, mas ela também se encontra tanto no DVD, né? Se eu não me engano está no DVD, mas se não tiver, está no repositório, tá? No repositório você pode baixar e ler essa portaria, né? É ela quem regulamenta, né? Quem regula essa questão aí do ponto eletrônico, como é que ele deve funcionar, tá? As marcações, como é que elas devem funcionar, quais são os arquivos que têm que ser gerados pelo relógio, os arquivos que têm que ser lidos pelo relógio, os arquivos que têm que ser gerados pela aplicação, né? Tá tudo bem explicado lá, tá? No site do Ministério do Trabalho tem essa portaria e tem lá as atualizações que ela sofreu, ok? Aqui no ponto eletrônico nós temos algumas views, né? View colaborador, view ponto escala turma, view ponto marcação. Você tem que gerar essas views aí para que o sistema ele funcione devidamente, tá? E como é que funciona essas nossas janelas aqui? Nessa arquivo, né, tratamento do arquivo AFD, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar o arquivo, né? Então eu tenho um arquivo de teste aqui, que foi gerado por um relógio, tá? E no momento que eu peço para importar o arquivo, ele já verifica, já faz algumas verificações no banco de dados, né? A primeira coisa que ele já constatou aqui é que esse número de PIS, ele não existe no banco de dados. Então a partir daqui ele não vai conseguir fazer mais nada, né? Se eu pedir para processar o fechamento, por exemplo, ele me informa que existem pendências nas marcações, né? E a primeira pendência que eu tenho que arrumar é essa questão do PIS aqui, ó. Ou não está cadastrado no banco de dados, né? Ou essa informação do PIS está incorreta no arquivo AFD, tá? Mas enfim, depois que eu cadastro essa informação, né, eu vou informando aqui qual é o tipo de marcação, o tipo de registro, se ele é uma entrada ou uma saída, né, qual é a justificativa, tá? Eu posso inserir uma marcação aqui, né, digamos que essas informações não estão batendo, né? Por exemplo, aqui no dia 11 de janeiro houve uma entrada, depois uma saída, depois uma entrada, depois uma saída. Tá tranquilo. No dia 12 houve uma entrada, uma entrada, tá faltando uma saída aqui no dia 12, né? Então eu pressiono F1, seleciono o colaborador, informo a data da marcação, a hora da marcação, informo que é a segunda saída e põe a justificativa, né? Esqueceu. Tá, e aí ele já vai colocar aqui para mim, ó. Esse registro ainda não está armazenado, é uma saída, foi incluído, tá? O pai é o S2 e ele esqueceu de marcar, ok? Depois que eu procedo com todos esses dados aqui, eu clico no processar fechamento, né? Daí ele vai fazer aqui o fechamento da jornada para mim, né? Esses dados aqui do dia 11, eles vão aparecer aqui num registro, tá? 11, dia 11, colaborador, qual é a situação? Normal. Aí ele vai colocar as entradas e saídas desse colaborador aqui. Ok? Se houve hora extra, se não houve. Vai realizar todos os cálculos necessários para cadastrar essas informações aí, tá? Mesma coisa ele vai fazer para o dia 12. Aí o dia 13 tem só um registro aqui solto, né? E aí esse registro ele precisa ser marcado, né? Na verdade precisa ser excluído. Ó, desconsiderar a marcação. Mas aí como ele está pendente, ele não deixa ainda que eu realize essa operação, tá? Que eu posso validar os dados, né? A princípio ele faz essa validação de pendente porque não tem o número do PIS e não realiza mais nenhuma validação. Legal? Então, isso para eu realizar a marcação, né? Tratar o arquivo FD, as marcações foram realizadas pelos colaboradores. Que eu vou tratar os dados dos colaboradores, posso fazer isso diariamente, semanalmente, mensalmente, no período que eu quiser, tá certo? E aqui eu faço o fechamento da jornada dos colaboradores. Muito bem, depois eu tenho a geração dos arquivos, né? Vou puxar os dados aqui no banco de dados. Aí, ó, eu
tenho algumas informações no banco de dados, tá? E a partir dessas informações, olha só como é que aparece o fechamento da jornada. Esses dados aqui eles já estão tratados no banco de dados, né? E aqui ele já colocou os dados do fechamento, tá? E com base nessas informações eu posso gerar o arquivo FDT e posso gerar o arquivo ACJF, tá certo? São arquivos exigidos por lei, né? Quando um fiscal do trabalho chegar na empresa, ele pode exigir esses dois arquivos de imediato, né? E de imediato eles devem ser gerados. E eu tenho o espelho do ponto eletrônico, né? Seleciono aí um colaborador, tá? Daí eu consulto aí um mês, né? Ver se é janeiro de 2012, isso mesmo, ó. Tá aí o fechamento da jornada mensal. E aqui nós desenvolvemos alguns tipos de relatórios. Desenvolvemos o relatório de várias formas diferentes, tá? Usando o RDPrint, o PrintFast, o RSPrint, o VDOPrint, e geramos também para o Word, né? Veja que ele informa todos os dados para o Word, né? E esse relatório ele já pode ser gerado, já pode ser impresso, né, dentro do padrão exigido lá pela legislação. Legal? Então é isso, né? Esse é o nosso movimento, tratamento do arquivo FD, geração dos dois arquivos, FDT e ACJF, e a geração do espelho do ponto eletrônico. Com isso nós terminamos aí a nossa análise do módulo ponto eletrônico.